Fala galera, bem-vindo ao Fac Nerd. Hoje a gente vai falar do final de Alice in Borderland no mangá e como isso pode reverberar na série da Netflix. Fala galera, eu sou o Fábio e esse é o Fac Nerd. Antes de começar o vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal e deixa o like para você não perder mais vídeos como esse. Série Nerd é aqui. Primeiro de tudo, confirmando, esse vídeo vai ter muito spoiler do mangá. Vai ter alguns spoilers da série, da primeira temporada, óbvio, mas nada disso é garantido que vai acontecer na série. Então, não chega a ser um spoiler da série de fato. Mas, sim, vai ter muito spoiler de Alice in Borderland. Termina de ver a primeira temporada e depois vem pra cá. Então, primeiro de tudo, vamos começar do fim do mangá. Como o mangá acabou e como foi a explicação do mundo no mangá. Lembrando, o Alice in Borderland é uma grande referência a Alice in Wonderland. Desde o nome até várias referências. Como o próprio nome da Usagi, que faz referência a coelho. E então, Alice in Borderland tem inúmeras referências a Alice in Wonderland. Não só referências diretas, como os nomes dos personagens, ou o trocadilho do nome em inglês, ou até do nome em japonês, que também é uma referência. A inúmeras outras questões mais diretas, como por exemplo até a utilização das cartas. No caso, no final do mangá, eles fazem mais uma vez uma referência direta a Alice in Wonderland. Como vemos no final da primeira temporada, aparecem 12 gengíveis na segunda fase, contendo as 12 cartas com imagens, com figuras, sendo dividida 3 para cada naipe. Então, o que a gente descobre no mangá é que cada uma dessas cartas, essas cartas imagem, é representada por uma pessoa específica, que aquela pessoa é responsável por cuidar e proteger, entre aspas, o jogo de Alice in Borderland. No caso, Mira, a personagem que a gente conhece na primeira temporada da série, ela também é uma personagem do mangá e ela é, entre aspas, a vilã final do mangá. Como eu falei, mais uma referência a Alice in Wonderland, ela representa a carta da Dama de Copas, que é o jogo final que o Araizo joga no mangá. No mangá, então, descobrimos que Mira é uma cidadã de Borderland. O que isso quer dizer? Essas pessoas que defendem as cartas de imagem, elas literalmente são a carta. Então, elas comandam as pessoas e os dealers para fazerem o jogo, para fazerem os jogos de baixo nível, que são jogos que a gente viu na primeira temporada, como elas ainda têm o poder de, entre aspas, a vida eterna. Elas não são obrigadas a jogar o jogo e elas não precisam ficar renovando o período delas dentro do jogo. Então elas simplesmente fazem o jogo para a pessoa passar de fase e enfrentá-las nos jogos delas. Se ela não foi derrotada no seu respectivo jogo, a pessoa vive para sempre em Borderlands. Ela simplesmente fica ali defendendo o jogo dela e vive para sempre como se fosse um grande boss. O Araizo chega para enfrentar a Mira nesse jogo, no dirigível como eu falei, do Dama de Copas. Ao chegar lá, ele constata que é um jogo extremamente simples. Ele só precisa jogar Croquet com a Mira por 3 rodadas. Só isso. 3 rodadas. Mas como sabemos, nada em Alice in Borderland é simples. E o Araizo sofre muito ao descobrir a verdade sobre esse jogo. Não podemos esquecer que ela é a Dama de Copas. E a gente já sabe o poder de Copas, como ele é terrível. Mira começa então com um jogo mental doentio contra Araizo, confundindo ele e contando inúmeras coisas sobre Borderlands que são completamente loucas ou são verdade, e o Araizo fica completamente pirado com isso. Ela fala cada vez coisas mais cruéis ou coisas mais insanas, e o Araizo não consegue diferenciar o que é verdade ou não. E o desespero e a vontade de se vingar pelos seus amigos fica cada vez maior, e o desejo de matá-la é cada vez maior. Sendo que esse jogo ainda tinha uma armadilha cruel, porque ele permitia que os jogadores levassem armas de fogo dentro desse jogo, que era justamente a ideia para enganar os jogadores. Mira consegue convencer o Araizo de que ele está completamente louco e de que ele causou a morte de seus amigos no mundo real e de que tudo aquilo é uma imaginação da cabeça dele. Borderlands seria uma imaginação da cabeça dele, é uma maneira que ele está se culpando
pela morte dos amigos que teriam morrido atropelados de trem no mundo real por culpa dele. Com essa revelação, Aráisio fica completamente em torpor, perdendo completamente sentidos, e a mente dele fica completamente alucinada e ele se dispersa completamente, então, iniciando o jogo de Crockett com a Mira. O Sag já tinha entendido como o jogo funcionava, então ela fica desesperada tentando fazer com que Aráisio volte para conseguir realizar o jogo. Num ato desesperado, ela corta o próprio braço para mostrar que o sangue era real e trazer o Aráisio de volta à tona, para que ele conseguisse voltar à realidade e enfrentar a Mira. Aráisio então percebe o quanto o Sag é importante para ele e quanto ele gostava dela. E isso traz ele de volta à tona, vendo a dor da sua amada, e ele volta e confronta a Mira no jogo de Crockett. Mira, então, vendo que ela tinha sido derrotada pelo Aráisio, ela admite a verdade, fala que ela era uma psiquiatra no mundo real, por isso ela é tão habilidosa com as palavras, e que ela não faz a menor ideia do que está acontecendo em Alice in Borderland. Ela não entende o que é aquilo, ela simplesmente participa dos jogos porque ela quer sobreviver. A Alice completa as 6 rodadas do jogo com a Mira, e a Mira acaba sendo morta pelo raio do céu. Aí quando você pensa que tudo tinha acabado, fica tudo ainda mais pirado. Os 12 dirigíveis já tinham sido derrotados. Então surge uma voz na cabeça dos jogadores, simplesmente um alto-falante gigante, como se pudesse falar com todas as pessoas de Tóquio ao mesmo tempo, e questiona eles sobre a decisão que eles têm que tomar agora. Que decisão é essa? A decisão é simples: se tornar um cidadão ou não. Você quer permanecer para sempre em Borderlands, sendo um dos mestres do jogo, um dos boss do jogo, ou você quer escolher a outra opção e recusar isso? Sendo que qual é a outra opção? O recusar não é dito o que é, e simplesmente pergunta: você quer aceitar ou não? Muitos ficam com medo a não saber exatamente o que vai acontecer quando recusam, mas boa parte dos personagens sobreviventes recusa e boa parte aceita, permanecendo como boss do jogo. O que acontece com essas pessoas que recusaram? A gente vai saber agora. Aráisio prontamente recusa, enquanto o Sag, ainda consciente, apesar do sangramento, ela também recusa prontamente. Ao recusarem a oferta, surge a carta de Coringa perante o Aráisio e ao Sag. A carta de Coringa, a 53ª carta do baralho, que dependendo do jogo que você joga, ela tem muitas funções ou nenhuma. É uma carta completamente aleatória que você não sabe exatamente o poder dela, porque dependendo do jogo ela simplesmente não serve para nada, às vezes ela nem é utilizada ou ela pode acabar com todo o jogo. Ao confrontar essa carta, Arais vê uma silhueta que surge na frente dele e pergunta se você vê ele como um deus ou como um demônio. Arais responde e fala que não vê ele como nenhum dos dois. A silhueta então pergunta para Arais se ele está pronto. Arais não entende bem, mas rapidamente ele percebe: ah, você é o barqueiro. O barqueiro geralmente é a pessoa responsável por levar as almas para o mundo dos mortos. Então Arais se pergunta: estamos todos mortos? O que está acontecendo afinal? O que é Borderlands? Arais e o Sag então seguem o barqueiro e eles simplesmente acordam de novo em Tóquio. Sem saber o que aconteceu com o Sag, vemos o ponto de vista de Arais. Arais acorda sendo salvo por equipe de enfermagem no chão após ter ficado 1 minuto inteiro sem batimentos, basicamente morto. Então, no hospital, conversando com seu irmão, a gente descobre tudo o que aconteceu. Um meteorito caiu em Tóquio. Esse meteorito se partiu em inúmeros pedaços e atingiu ao todo mais de 20 mil pessoas. Essas 20 mil pessoas ou quase morreram ou morreram de fato. Aparentemente, essas pessoas todas estavam em Borderlands. Aí então que o mangá dá uma explicação mais direta pra gente. Borderlands nada mais é do que na tradução, literalmente uma tradução livre, é a terra limite, é o ponto final da nossa vida. Então, quando a gente entra numa situação de quase morte, a gente vai para Borderlands, que seria como se fosse o purgatório, dependendo da sua religião ou das suas crenças. Lá, a gente é meio que julgado pelos jogos
e a gente acaba tendo o nosso destino. A gente morre ou não. Então, descobrimos que em Borderlands você pode escolher viver como um cidadão de lá e simplesmente nunca mais voltar, preferindo ficar nesse limite entre a vida e a morte para sempre, até você morrer, de fato, como aconteceu com a Mira, ou você pode simplesmente voltar, tentar voltar para o mundo real, jogando o jogo e vencendo ele. Que no caso é basicamente um teste de determinação. Como você está determinado a sobreviver o que você passou. Como podemos ver no mangá, Araizo, e posteriormente quando a gente a rever ao Sag, eles estão exatamente com os mesmos ferimentos que eles tinham quando estavam em Borderlands, dando a entender que realmente era a alma deles lutando para sobreviver dentro daquele mundo. Quando eles voltam, eles permaneceram com as cicatrizes da guerra, digamos, de Borderlands, mas eles sobreviveram. Por sinal, o desfecho é basicamente esse. Araizo, depois de conversar com seu irmão e meio que refazer a amizade deles devido à felicidade do irmão, a ver a sobrevivência do Araizo após o acidente da queda do meteorito, a gente confirma que os amigos do Araizo morreram na queda do meteorito e ele reencontra o Sag. Quando ele reencontra o Sag, ele não tem as memórias de Borderlands, nem ele, nem ela. Então eles se veem, mas eles se conectam automaticamente porque eles têm esse sentimento de que eles se conhecem, apesar de nunca terem se visto na vida real. Então eles meio que eles se reconectam no mundo real, apesar de não se conhecerem, e decidem ficar juntos. E é assim que acaba o mangá. Como isso pode reverberar na série, é muito difícil saber. Não sei se a Netflix vai levar esse final em consideração, até pelo fato de como a série estourou muito. Muita gente tá acompanhando o mangá, ou tá relendo o mangá agora. Então, basicamente, o final todo mundo ia saber. Acredito que a Netflix não siga esse final, até porque não é um final tão bom, se você imaginar, porque você pensar que é tudo uma aprovação e que é umas coisas meio confusas. Você pode achar legal pelo fato de que seria um final mais fácil deles explicarem o que aconteceu com Tóquio, mas ficam muitos furos e você não entende bem. Tipo. Então a gente acaba criando muitas teorias e o mestre do jogo no final das contas seria basicamente Deus. No mangá tem alguns furos de explicação, mas por isso que eu acredito que a Netflix pode adaptar. E por sinal, a Netflix pode fazer uma coisa bem legal se ela escolher realmente ter um mestre do jogo. Por sinal, vou deixar uma teoria aqui que está rolando, que está muito forte, que pode ser adaptada perfeitamente na versão da Netflix, que é o pai da Usagi ser o mestre do jogo. Ou ser pelo menos um dos jogadores do jogo. Porque uma das coisas que a gente entende no mangá é que Borderlands tem uma linha de tempo completamente diferente do mundo real. Então você pode passar muitos anos dentro de Borderlands que mesmo assim vão passar segundos para você na vida real. Então, será que o pai da Usagi ainda está vivo de alguma forma e está lutando em Borderlands para voltar? Não sabemos. Mas isso é uma teoria bem interessante. Ó, o que você achou? Gostou desse vídeo? Ó, já deixa o like, se inscreve no canal para você ver mais vídeos como esse aqui. E não perca, semana que vem tem a crítica de Caçadores de Demônios, a série fantástica da Netflix. Vamos ver se o final vai ser fantástico. Não perca, se inscreve aí, gente. Valeu.